negra no ar. Essas são as notas serranas. O que aconteceu de mais importante na cidade? A Câmara Municipal vai votar uma emenda que cria as emendas parlamentares impositivas, ou seja, os vereadores vão ter direito a uma parcela, um pedaço do orçamento público, que seriam quase 4 milhões de reais e que daria cerca de 400 mil reais para cada vereador. Os vereadores vão poder direcionar esses recursos para onde eles acharem necessários, para obras, para projetos, para o que eles acharem que é prioridade na cidade. Essa votação acontece bem no momento que o país está discutindo um dos casos mais graves de corrupção, que é o das emendas parlamentares impositivas no governo federal. Essas emendas, elas tiram poder do executivo, enfraquecem o executivo, além de que muitas dessas verbas se perdem pelo meio do caminho, são investidas não se sabe como, e o STF está investigando isso. Não é isso, Mota? Olha, vamos falar mais assim, eu acho, sobre essa proposta, esse projeto de emenda da Câmara Municipal. Essas emendas impositivas municipais, elas existem já em vários municípios, né? Mas, seguindo a mesma lógica das emendas parlamentares do Estado, das Assembleias Legislativas e do Congresso Nacional. Ou seja, no caso das impositivas, o parlamentar ele fica com uma determinada fração do orçamento, né, no orçamento ou da União, ou do Estado, ou do município, e destina isso àquilo que ele acha necessário. Mas a gente sabe que tudo isso daí é feito para manter, assim, vamos dizer assim, cultivar os eleitores daquele parlamentar. Então ele manda a emenda, alguma coisa, alguma ajuda para uma cidade que é reduto dele, enfim, vamos falar um português mais simplificado, que é o seu curral eleitoral. É mais ou menos isso daí. Os nossos vereadores, eles estão com isso, dando a si próprios um belíssimo presente de Natal. Essa que é a verdade, né? As emendas impositivas municipais, elas recebem críticas de muitos órgãos de estudo, de muitas instituições e até mesmo da Confederação dos Municípios Brasileiros, que o presidente é contra isso daí. Eu fiz aqui um levantamentozinho assim das principais críticas que essas emendas recebem, né? Então vamos lá, vou resumir assim, ó. Fragmentação dos recursos públicos. Em vez do orçamento municipal ser aplicado de acordo com o planejamento geral, parte dos recursos é dividida entre dezenas de indicações individuais dos vereadores, certo? Risco de favorecimento político. Os críticos afirmam que as emendas elas podem ser usadas para beneficiar bases eleitorais, bairros específicos ou entidades próximas aos parlamentares, né? Transformando os recursos públicos em instrumento de promoção política. Quer dizer, a ausência de planejamento técnico. Os vereadores podem indicar obras e projetos sem que haja estudos, ou viabilidade, análise de prioridades ou integração com outras políticas públicas municipais. Então, assim, a disputa por recursos escassos. O dinheiro destinado às emendas pode deixar de ser aplicado em áreas consideradas prioritárias pelo Executivo, como educação, infraestrutura, manutenção urbana, etc. Possível troca de favores políticos. Em alguns casos, as emendas são criticadas por criar relações de dependência entre vereadores, governos e entidades beneficiadas, que favorece acordos políticos. Dificuldade de fiscalização. Esse é um ponto importantíssimo, né? Quanto maior o número de emendas e beneficiários, mais complexa pode ser a fiscalização sobre a execução dos recursos. E isso que está acontecendo no âmbito federal, né? Que o Supremo Tribunal Federal e o TCU também estão em cima disso. Você não sabe se realmente aquilo que foi destinado a tal coisa está sendo gasto daquilo, né? Desigualdade na distribuição. A divisão igualitária dos vereadores não significa necessariamente que os recursos sejam destinados às regiões ou áreas que mais precisam.
Aí, outra coisa importantíssima, redução da capacidade de gestão do prefeito. Como a execução das emendas é obrigatória, é impositiva, né? O Executivo perde parte da liberdade para remanejar recursos diante de novas necessidades ou emergências. E aí, e vamos lá, que a cereja do bolo, vamos dizer assim, uso eleitoral do dinheiro público, gente. Essa crítica é frequente, né? Que obras, equipamentos, investimentos indicados pelos vereadores podem ser utilizados como forma de demonstrar força política e conquistar votos. É mais ou menos isso, E, gente. Moto, essa crítica, inclusive, emendando nessa última que você falou, já na matéria que a gente publicou no Viva Serra Negra, já suscitou esse tipo de discussão. As pessoas perguntaram assim, quanto que os vereadores vão ter? Eles vão ter R$800 mil nos 2 últimos anos de mandato para fazerem o que eles bem quiserem. E se a gente comparar aqui a cidade com as cidades aqui da região, que também já tem essas emendas, que é Amparo e Socorro, por exemplo, o percentual é metade do que os vereadores de Serra Negra estão querendo extrair do orçamento, é 1,2%. Aqui, por exemplo, enquanto eles vão ganhar cerca de quase R$400 mil, em Socorro os vereadores ficam com R$270 mil. Então, assim, nem isso, né, houve uma preocupação com os recursos públicos. A gente não sabe por que eles pegaram os 2% do orçamento. Podia ser 3%, 4%, podia ser 1%, podia 0,5%. Por que esses 2%? Exatamente, porque 2, né? E é muito importante também a gente dizer o seguinte, que o que eles estão argumentando é que eles vão poder resolver esses probleminhas que a gente vê constantemente. Ah, faltou medicação aqui, faltou transporte para ir buscar a medicação, a gente vai usar esse dinheiro. Mas isso tem que estar já no orçamento público. E esse orçamento, ele pode ser participativo e as emendas podem ser participativas e não impositivas. O que são emendas participativas? O vereador, ele abre uma plataforma nas redes sociais ou ele faz grupos de moradores e vai discutir com os moradores o que é prioridade. Se naquele momento está precisando, né? Se os moradores acham que precisa ter um fundo, por exemplo, para custear medicamento de alto custo, se cria esse fundo. Então não é desnecessária essa emenda impositiva. Sim. Se houver participação popular, não é isso, Otto? Sim, sem dúvida. A questão é a seguinte, essas coisas, por exemplo, o vereador ele pode destinar uma parte, lá uma parcela dos seus recursos para uma entidade que está necessitando de um auxílio, coisa e tal, segundo ele e tal. Agora, tudo isso pode ser feito pelo orçamento. Quando você faz o orçamento de determinado ano, todas essas coisas podem constar no orçamento, quer dizer, a destinação dos recursos tem de ser do executivo, é o prefeito que tem de ver isso daí. Agora, no nosso caso, a feitura, vamos dizer assim, do orçamento é sem quase nenhuma participação popular. Nós temos exemplos assim muito exitosos do orçamento participativo, ou seja, a população escolhe as suas prioridades. Sendo assim, não há necessidade de vereador ficar metendo a mão nesse dinheiro, do orçamento público. A função vamos esclarecer uma coisa, Celeste, para o pessoal que não sabe exatamente qual é a função do vereador, do legislativo. A função do vereador, essencialmente, são duas coisas. Em primeiro lugar, legislativo, legislar, fazer leis, certo? Leis, no caso do legislativo, que não demandem em gastos sem ter uma destinação explicada. Em segundo lugar, importantíssimo, fiscalizar o executivo. É isso daí. O vereador serve essencialmente para isso. Ele não serve para ficar fazendo favor para os outros, quebrar galho de amigo, entendeu? Ficar propondo projeto inconstitucional. Essas coisas não são função do vereador. E nem pegar dinheiro do orçamento público, que é do executivo, e ficar gastando. Como um dos vereadores falou assim, vou gastar onde eu quiser. Entendeu? Não, isso não existe, gente. Isso daí, na nossa democracia, isso não existe. Isso não existe. E, Mota, vamos fazer aqui uma análise bem política, né? Dizer o que pode ter de político nisso. As emendas podem ser, essa emenda pode ser aprovada por unanimidade pelos vereadores
e depois aprovada pelo prefeito num aceno político, porque a gente tem visto nas sessões de Câmara que o executivo, vamos dizer assim, está enfraquecido já diante do legislativo. Já existe um racha dentro entre os vereadores, a gente percebe uma pressão, e fazer esse aceno, fazer essa concordância, né, dar esse presente de Natal, como o Mota chamou, seria uma forma de conciliação do executivo com o legislativo. Agora, se esses políticos, se esses de Serra Negra, se a população de Serra Negra tem se indignado com a corrupção nos últimos anos, é um momento de se questionar sobre nós queremos manter esse sistema que hoje é considerado um dos principais pilares de corrupção aqui no país. Então nós temos que pensar sobre isso. Sim, é claro. Nós não estamos de maneira nenhuma dizendo que esse orçamento vai ser usado para fins escusos, essa parte aí, essas emendas. Não é isso daí. É uma questão de princípio e da aplicação lógica, né, da lógica. Ora, eu sendo um vereador, é evidente que eu vou querer ajudar certas entidades, certas coisas, certas pessoas, tudo mais, com esse dinheiro. Hoje eu ajudo, talvez, sem ter esses recursos. Em fazendo isso, eu consigo o quê? Eu consigo me aproximar desse eleitor. Isso é uma coisa óbvia, pô. É uma coisa assim tão clara, tão evidente. Agora, eu costumo fazer uma analogia com esse negócio de emenda. Minha posição, eu sou radicalmente contra a emenda parlamentar. Eu acho que isso é uma distorção do nosso sistema político. Eu acho isso daí. É mais ou menos assim que eu acho, assim. É mais ou menos como se fosse a gente vê nos filmes, vê nos livros e tudo mais, assim. O conquistador chega numa terra onde tem lá os indígenas, os nativos, né, os povos ali, ó. Ele chega lá e dá uns colarzinhos, dá não sei o quê, darará, agrada aquele povo lá e depois toma a terra. É mais ou menos isso, na minha concepção, é mais ou menos o que acontece. O parlamentar chega aqui, manda um dinheirinho para a Serra Negra, ajuda uma entidade, ajuda outra, e depois em Brasília, ou lá na Assembleia Legislativa, vota contra os interesses da população. Não existe assim, eu não conheço um desses políticos aqui que tenham ajudado, mais ajudado a Serra Negra, que tenha votado a favor dos interesses da população. E sai como herói, porque manda aqui um caminhão, manda não sei o quê, com dinheiro que não é dele, com dinheiro que é nosso. Eu sou radicalmente contra esse negócio. Eles decidem privatização, não votam o fim da escala 6x1, uma série de projetos de lei que realmente transformam e melhoram a sociedade, muitas vezes não são colocados em pautas por esses deputados, por esses parlamentares que mandam recursos para os municípios. Então é sobre isso, esse é o tema hoje, eu acho que no país mais importante do que como retirar mais dinheiro do orçamento para distribuir, porque o orçamento está aí, se a gente fizer um orçamento participativo, se a população for estimulada a participar das audiências públicas, das decisões de políticas públicas, não vão precisar de emendas impositivas. E lembrando uma coisa, o orçamento, a peça orçamentária, seja ela do município, do estado ou da União, ela é aprovada ou rejeitada pelo Legislativo. Então, se os nossos vereadores não concordam com aquele orçamento que chega para eles para ser votado no fim do ano, eles não votem contra. Eles façam emendas, eles mudem aquilo lá, eles chegam e falam para o prefeito, não, vamos aprovar isso daqui porque esse dinheiro aqui está errado, e acabou. Não é o prefeito o prefeito faz o orçamento, mas quem decide e vota a favor ou contra aquilo são os vereadores. Então não tem essa coisa é uma coisa que passa por diversas instâncias, ou deveria passar. Instância popular, a população decidindo o que é prioridade, o prefeito fazendo a amarração técnica e o legislativo decidindo se aquilo realmente interessa ou não para a sua área, para a sua localidade, a sua comunidade. Eles contam que a população não entende muito como isso funciona, então é capaz de passar rapidinho, sem muita discussão, por isso que nós estamos fazendo essa discussão. Claro. E consideramos, nas nossas notas serranas, de que esse é o assunto no momento mais importante na cidade. Vamos aguardar a sessão da Câmara na segunda-feira. Perfeito.